Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes da gente ir para a pauta principal, que tem um saborzinho especial hoje, antes da gente ir para a pauta principal, somente aqueles recadinhos padrão aqui para vocês. Curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos, verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição aqui do canal. Se ele tirou a sua inscrição, se inscreve novamente, ativa o sininho. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal, só não tem dia de jogo, porque aí eu posto o pré e o pós. Então, se você quiser ser membro, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E também tem a ferramenta Valeu, que é para você contribuir com qualquer valor que você quiser aqui no canal. Beleza? Recados dados, agora vamos para a pauta principal, porque hoje o pós-jogo vai ser no filter, ok? Eu acho que vale, porque vocês podem perceber que eu estou eufórica, que foi o que esse jogo fez comigo, principalmente o segundo tempo. E é isso, gente, final de semana maravilhoso para o São Paulino. Não posso dizer o mesmo dos nossos amigos da ZL, né? Os nossos companheiros da ZL, não posso dizer o mesmo, mas foi um final de semana magnífico para o São Paulino. Por quê? Ontem a gente iniciou a festa e hoje a gente fez o after, né? Porque assim, a gente brincou hoje de jogar bola contra um time que tava invicto, que tava batendo em todo mundo, que eu vi nas redes sociais a semana inteira falando que ia ser um atropelo, que ia ser um amasso, que a seleção do Corinthians ia acabar com o São Paulo. É quando eu sempre falo, clássico é clássico, você não pode desmerecer jamais, nem quando você tá na boa e o outro time tá... Clássico se decide dentro das 4 linhas. E a gente vai falar com calma sobre o jogo de hoje, porque tem muita coisa pra gente falar. Então vamos começar aqui com o pré-jogo, tá? O que aconteceu antes do jogo. O jogo estava previsto para acontecer às 6h30 da tarde. Porém, se você não é de São Paulo, aqui caiu um dilúvio na cidade de São Paulo. Choveu muito, muito. E é óbvio que a drenagem do Morumbi funciona e funciona muito bem. Porque se não funcionasse, a quantidade de chuva que caiu no Cícero Pompeu de Toledo não era nem para ter jogo, se a drenagem não funcionasse. Mas os árbitros da partida se reuniram, né, com os representantes de São Paulo e Corinthians e ali chegaram a um acordo de adiar essa partida para 7 horas da noite. Depois, com o passar do tempo, a partida foi adiada mais uma vez e ela só foi ter o seu pontapé inicial às 7h30 da noite. O gramado ainda estava um pouco castigado, tinha alguns locais ali do campo que estava com um pouco de poça, mas nada que impossibilitasse de jogar. E aí os times vieram a campo, o Zubeldia mandou a campo o mesmo time que enfrentou o Guarani, então ele optou por colocar o quarteto novamente para jogar junto. Então eu tô falando de Lucas, Oscar, Caleri e Luciano, que provavelmente é o time que ele vai manter pro resto da temporada, e eu acho que é o correto. E aí ele mandou a campo um time com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Lucas, Oscar, Caleri, Luciano, Enzo Dias, Alisson, Alan Franco e Pablo Maia, que foi uma escolha acertada. Inclusive o Pablo Maia, se não me engano, porque eu tava tão eufórica nesses minutos finais, mas acredito que o Pablo Maia tenha jogado os 90 minutos mais acréscimos, e isso é algo muito positivo, porque a gente realmente precisa do Pablo Maia, porque ele passa essa segurança. E aí começamos o primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo foi morno, foi sem nada, assim. O Corinthians assustou mais do que o São Paulo, até porque em alguns locais do campo ainda estava um pouquinho molhado, encharcado, e isso, como o São Paulo é um time que gosta de sair tocando, jogando assim, dessa forma, atrapalhou um pouco essa questão do gramado. Mas claro que atrapalhou para os dois times. Só que para mim o nome do primeiro tempo foi o Rafael, porque ele fez uma defesa, então 2 defesas espetaculares que mantiveram o 0-0 no placar. Então para mim ele foi o nome do primeiro tempo, e isso dita muito o que foi o primeiro tempo. Acho que o São Paulo estava perdido, não estava conseguindo se encontrar. Em alguns momentos o Corinthians realmente tomava conta ali das ações do jogo e das ações ofensivas, principalmente no meio de campo. Na minha visão, no primeiro tempo, tiveram momentos em que o Corinthians ganhou muito do São Paulo em meio de campo, principalmente com o Carrídio. Antes que vocês me perguntem, não acho que a jogada do Alex Santana foi para vermelho. Eu acho que ele não viu realmente, é algo do jogo, é algo que acontece apesar dele ter machucado o Lucas, porque o Lucas vai precisar tomar 3 pontos, mas ele não viu, tanto que quando ele se choca com o Lucas, ele tira o braço. Então, vamos ser honestos, não foi nada, não era para vermelho, nem... Eu não vou questionar nenhuma decisão da arbitragem hoje, porque pra mim
O árbitro, claro, ele invertia algumas faltas, não marcava algumas coisas, mas eu acho que ele fez uma partida equilibrada. Hoje eu não vou reclamar da arbitragem, não. Mesmo se o São Paulo tivesse perdido, eu não reclamaria, porque, pra mim, todas as decisões que precisaram de uma atenção especial ali do VAR e do árbitro, eu acho que foram acertadas. Não foi pênalti no Caleri e agora no final também não achei pênalti no Ferreira, que foi onde o São Paulo reclamou muito. E aí o São Paulo foi, né, desceu pro intervalo 0-0 as duas equipes. Quando o São Paulo retornou, o gramado já estava em condições melhores. Claro, ainda tinha um lado ou outro molhado, mas já estava em condições melhores. E aí a gente viu um outro jogo de futebol por parte das duas equipes, principalmente do São Paulo. Eu vou focar mais no São Paulo porque é o foco aqui do canal. Os corintianos que façam análise aí da partida deles. Vou focar mais no São Paulo. Eu achei um segundo tempo excelente do São Paulo, digno do que a gente espera do São Paulo. Então a gente teve ali o primeiro gol, que foi o gol do Lucas, que subiu ali entre as zagas, os jogadores do Corinthians, e fez o gol de cabeça num belo escanteio, que a gente precisa ressaltar que o Oscar, a cada jogo que passa, ele está melhorando. Então ele está sendo mais participativo. Ele tá jogando mais junto. É que o maior problema é que alguns jogadores do São Paulo, eles não conseguem acompanhar o raciocínio do Oscar. Teve uma jogada no primeiro tempo que o Oscar, quando ele recebe, ele já dá o passe pro Luciano, só que o Luciano não estava atento na jogada. Então não foi... É igual o Souza falou na transmissão da Casa TV. Às vezes a gente pode achar que ele errou o passe, mas ele não errou. Ele acertou na decisão. Quem não acompanhou o raciocínio dele foi o Luciano. E aí vem o gol do Lucas Moura, numa assistência do Oscar. E ali, naquele momento, eu acho que muito pelo que tava no Morumbi, pela atmosfera criada pela torcida, né, no estádio, o estádio explodiu. E ali eu senti que os jogadores do Corinthians, eles sentiram muito. E isso se mostrou a partir do momento que tem um erro de passe, que se não me engano é do Carrídio e do Matheus Bidu, se não me engano. Tem um erro de passe e aí o Oscar aproveita e faz o gol. Um belíssimo gol, um belíssimo chute. E ele comemora com muito amor, porque eu acho que ele precisava disso nesse retorno. E ali o São Paulo toma conta do jogo. Só que o Corinthians, que não é besta nem nada, porque me espanta um cara que erra um passe de 2 metros acertar um chute daquele. Claro que eu posso estar enganada, claro que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Martinez nunca mais na carreira dele ele acerta um chute daquele. Ele pegou de primeira e meteu um balaço no gol. Indefensável. Quem falar que era defensável é maluco. Ele meteu um balaço no gol e diminui. Nesse momento eu me preocupei, porque ainda era muito cedo, tinha 17 minutos de jogo, o São Paulo estava com 2-0 no placar, aí o Corinthians diminuiu. Só que para nossa alegria, logo depois disso, vem um masterclass, é uma coisa que eu não sei explicar para vocês, vem um masterclass do Lucas Moura. Porque o que o Lucas Moura jogou hoje foi brincadeira, especialmente no segundo tempo, foi brincadeira. Ele brincou de jogar bola. E hoje, assim, num geral, claro, Caleri e Luciano destoando um pouco dos dois, mas o quarteto funcionou, porque no lance do gol do Lucas, do terceiro gol do Lucas, que pra mim foi uma pintura, o Caleri faz o pivô e passa pro Lucas. E aí o Lucas, ele brinca, ele humilha a zaga do Corinthians. Aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali, ele humilhou a zaga do Corinthians. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, ninguém vai parar ele. Ele brincou com todos os jogadores da defesa do Corinthians e fez um golaço pra coroar a partida dele. Porque pra mim, claro, eu tenho as posições que eu acredito, os jogadores que eu acredito que foram melhores hoje. O Lucas Moura, pra mim, tá em segundo lugar. Por que eu acho que ele tá em segundo lugar? Porque o primeiro lugar, pra mim, do Man of the Match é o Rafael. Se não fosse o Rafael, a gente poderia ter perdido, poderia ter tomado um empate, porque ele fez boas defesas quando o São Paulo estava vencendo e fez boas defesas quando estava no 0-0. Então, pra mim, uma grande equipe passa por um grande goleiro e não é fácil ser goleiro do São Paulo. Não é fácil, é muito difícil. Porque a gente teve simplesmente na meta o Rogério Ceni. Como que você vai querer se equiparar ao Rogério Ceni? E o Rafael hoje fez uma excelente partida, o que pede um clássico. A gente precisa ter um goleiro no clássico. E nós tivemos. Então, pra mim, na escalinha tá Rafael como o melhor da partida, Lucas e Oscar.
Ponto. Foram os três que, pra mim, mandaram e desmandaram o jogo e definiram esse placar. Claro que a gente pode falar da boa partida, da boa atuação do Alan Franco, mais uma vez, parando o Yuri Alberto, fazendo o que tinha que ser feito. A Arboleda destoou um pouco, teve algumas jogadas que foi uma certa preocupação. Mas, numa forma geral, o segundo tempo do São Paulo, eu acho que o São Paulo venceu e convenceu. Não foi aquele time que fez o primeiro tempo, fez o primeiro gol e tirou o pé. Não, o São Paulo fez o primeiro gol, foi em busca do segundo. Quando tomou o gol do Corinthians, ao invés de se abalar, não, o São Paulo foi pra cima e fez o terceiro. Eu acho que nem os jogadores do Corinthians estavam esperando isso, quando saiu o terceiro gol do São Paulo. E ali pra mim foi definido, porque depois não teve muita coisa. Mas o São Paulo teve a oportunidade de ampliar o placar do que o Corinthians fazer gol. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Clássico é jogado dentro das 4 linhas. Não adianta vocês ficarem falando, cacarejando a semana inteira, falando que ia amassar, que o DP isso. O DP é um grande jogador. Eu não tenho dúvidas disso. Ele é um grande jogador, é uma baita de uma contratação do Corinthians. Mas hoje, ficou no bolso da nossa zaga, da nossa volância. Não jogou nada. Eu não vi, eu não escutei o nome do DP. Só na falta que ele bateu, que o Rafael defendeu. Então, antes de ficar cacarejando, espere o jogo acontecer. Ai, porque eu tô 12 jogos invicto. Isso não quer dizer nada. Às vezes a gente tem que parar pra pensar se a nossa invencibilidade é contra times que estão no mesmo patamar que a gente. E aí você vem tão na pose, porque você tá melhor que o seu adversário, e é aí que você toma uma trauletada. E claro, muita coisa pode mudar, a gente pode se enfrentar lá na frente e perder pro Corinthians, pode. É futebol. Muita coisa pode acontecer, mas tem uma coisa que, ó, eu descobri há 26 anos acompanhando o futebol, é que a gente nunca pode cantar vitória antes da hora. Então esse vídeo é especial para todos os meus amigos que tiraram sarro, falaram que eu ouvi falarem que seria o pior final de semana para os São Paulinos. Matamos ontem, enterramos hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima.